Fala aí galera, beleza? Faz tempo aí que a gente não faz vídeo aí, que eu não faço vídeo para colocar no canal, mas tudo isso tem um motivo. Na verdade eu passei por um processo cirúrgico chamado septoplastia, né? E se não me engano um outro também chamado turbinectomia. Talvez eu não falei o nome certo, mas é mais ou menos isso aí. São dois processos dentro do nariz, ainda estou em recuperação, né? Dois processos dentro do nariz, onde você alinha aqui dentro aqui, eu não sei falar termos técnicos, então vou falar de qualquer jeito, do jeito que eu entendi. Aqui dentro aqui tem uma coisa chamada septo, acho que é uma mistura de cartilagem com um pouco de osso, e o meu era todo torto, todo bagunçado. Então eu fiz um procedimento que alinhou isso, né? Então esse meu lado de cá aqui, o lado esquerdo, ele era muito entupido o tempo todo, independente de eu estar com crise alérgica ou não, ele sempre ficava entupido. Eu achava que era por causa da minha alergia, da alergia que eu tenho, né? Eu tenho uma rinite crônica bem forte. Então eu pensava que era por isso. E a outro procedimento, turbinectomia, talvez esteja falando errado, tá? Procura aí na internet se você quiser se informar. É um procedimento que ele corta um, uns pedaços aqui de carne, que eu esqueci o nome, acho que é corneta, e ele tem alguma função no processo de respiração. Enfim, se você respira mal e você percebe que de um lado passa mais ar do que o outro, muito provavelmente você tem desvio de septo. E aí você precisa procurar um otorrino. Se você tem convênio, você já vai direto no otorrino. Ou se você não tem convênio, você vai no posto de saúde e aí você pede exames, você fala que você respira mal de um lado, ele pede um encaminhamento para um otorrino, ele te encaminha. Tá certo que vai demorar bem mais, né, o processo, até você ser chamado, mas assim, eu ainda estou em recuperação, ainda tem que ficar tirando sujeira, né? Eu brinco aqui que eu chamo de alien, ficar tirando sujeira do nariz com soro fisiológico, tá? Um monte de coisa, dá bastante trabalho. Tá? Você vai ver pessoas na internet falando que a cirurgia foi horrível, que a recuperação, quer dizer, foi horrível e que ela não faria. Mas assim, na verdade, às vezes você precisa fazer uma reforma. E toda reforma, ela gera transtorno. Mas depois que o efeito do transtorno passou, você tem uma melhora na sua casa ou no seu carro. Tudo que você faz reforma, no começo gera um pouco de transtorno. Eu já percebi que eu estou respirando bem melhor. Eu já não me sinto com o nariz entupido, mesmo estando com a rinite atacada, né? Por causa dessa época de frio, eu consigo respirar muito bem, consigo dormir melhor, tá? Então, se você tem dificuldade de respirar, procura um otorrino, vai atrás e não fica vendo vídeo na internet de cirurgia, não fica ouvindo a opinião das pessoas, vê depois que você fizer a cirurgia. A recuperação ela é um pouco chata, né? Porque você tem que ficar uns dias respirando pela boca e seca muito. Isso é muito ruim, né? O nariz a minha tem pessoas que saem mais sangue, mas a minha sai um pouco sangue e eu também não tive quase nada de dor. Tá doendo um pouco agora, que eu acho que tá cicatrizando, então você tem umas casquinhas, né, dentro do nariz, então acho que é por isso que tá doendo. Mas você vai semanalmente ao seu otorrino, ele vai limpando para você e você vai sentindo melhoras. A primeira limpeza que eu fiz, cara, foi um negócio libertador, que eu tava com o nariz bem entupido. Ele tirou uma sujeira do meu nariz gigante, desse tamanho, assim, bem grande. E foi puxando e falou, não se assusta, tá? Ele tá bom, a hora que eu vi o negócio eu fiquei um pouco assustado. E aí a hora que eu dei a primeira respirada, eu até me emocionei, porque eu nunca tinha respirado daquele jeito. E como talvez eu tenha nascido assim, você não percebe que você tem dificuldade, que a sua respiração está sendo obstruída por alguma coisa. Então foi muito bom, foi por esse motivo que eu não fiz vídeo. A minha voz estava bem estranha, ainda está um pouco, mas eu já percebi que eu estou falando menos anasalado agora, né? Antigamente eu falava mais anasalado. Apesar de eu estar um pouquinho rouco por causa da garganta inflamada, que eu tive uma inflamação na garganta, tive um pouco de febre também, mas isso foi só 2 dias, eu fui lá e limpou de novo e melhorou, né? E é muito bom. Então se você sente mal aí
do nariz, não respira bem, procura um otorrino, faz os exames necessários e, se for possível, né, através de convênio ou de espera, fila de espera do SUS, o SUS também faz, tá bom? Só que tem uma fila de espera. Faça, porque 20 dias, 15 dias que seja, você tendo um pouco de dificuldade, depois você vai perceber uma grande melhora. E por falar em respiração, você já se sentiu sufocado? É muito ruim, né? Quando você não consegue respirar, quando você não tem ar para respirar. E é exatamente o que está acontecendo com o Brasil. Exatamente, o Brasil está sufocado, tá? Por uma política, desculpa a palavra, vagabunda, por uma máquina estatal que suga o nosso dinheiro. Se eu não me engano, você trabalha 5 meses para pagar imposto. Se eu não me engano, se não me falha, tá? Você trabalha 5 meses por ano e esse dinheiro é todo para pagar imposto. E você tem um sistema de saúde ruim, tá? É ruim, é péssimo o nosso sistema de saúde. Você tem a segurança pública também precária. Você tem um monte de coisa acontecendo. A nossa educação não é boa. Tem gente que vai falar, mas eu não sei o que, eu ganhei bolsa, eu fiz faculdade. O que eu estou querendo dizer para você é que o dinheiro que é investido, o tanto de dinheiro que você paga, o investimento que eles fazem é muito pouco. Não seja hipócrita e medíocre de não entender o que eu estou querendo dizer, tá? Mas eu fiz faculdade. Mas eu fiz uma cirurgia, o SUS cobriu tudo. Gente, tem muita gente morrendo em fila de espera, tem muita gente morrendo de câncer, um monte de doença aí porque não consegue ser atendido. Por que falta dinheiro? Não, porque o dinheiro é desviado, tá? E eu tô aproveitando esse assunto para falar para você que o Brasil está sufocado, E você tem uma mídia que trabalha contra a sociedade. Você tem uma mídia porca, tá? E é quase generalizado isso, tá? Não é todo mundo, mas é quase generalizado. Por causa de uma hegemonia esquerdista que tomou conta do mundo. E um método é adotado chamado politicamente correto, onde você vai mostrando só coisas que você não fala a totalidade, a verdade das coisas e vai enganando e ludibriando a população, tá bom? Aí você fala, você é bolsonarista. Gente, eu não sou bolsonarista. Eu sou o André. Eu votei no Bolsonaro, mas, cara, tá complicado. No começo eu defendia, parecia que tava indo bem, depois o negócio deu ruim. Tá dando ruim cada vez mais. E você percebe que dentro dessa pandemia, o Brasil tá se saindo mal, né? Dentro dessa pandemia aí. Então ninguém sabe mais o que é o que. Cloroquina pode cloroquina, um dia pode, outro dia não pode. Outro dia a OMS, ela proíbe, agora libera. Depois fala que as pessoas assintomáticas, aquelas que não demonstram, mas tem um vírus, elas agora elas já não passam mais vírus, elas não transmitem mais vírus. Então você vê que o mundo está ficando sufocado, não só o Brasil, né? Eu foquei mais no Brasil porque é onde a gente está. O mundo inteiro está sufocado, está sem ar. Sabe? Tá nos aparelhos. Por que eu tô falando isso para você? Para tratar de duas situações. A primeira é, se informe, pessoal. Não acredite em tudo que você vê na televisão. Faz tempão que eu não assisto jornal, mas acho que já faz mais de 10 anos que eu não assisto jornal. Tá bom? Eu procuro me informar e, além de me informar em várias fontes para saber o que esse pessoal tá falando, eu tento conhecer um pouco o passado, a história, para me entender o que é esse negócio de esquerda e direita, esse teatro de tesouras, que parece que é um oposto ao outro, mas no final eles estão sempre se beneficiando, a classe política, e nós que somos brasileiros, nós estamos se lascando sempre. Entendeu? Então por isso que eu falo para você, procura conhecer. Você fala, eu não quero conhecer política. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda mais os crentes. Não quero entender de política porque, o reino. Amém, cara, tá certo. Mas aqui nessa terra você vai ser governado por políticos.
E por mais que você não consiga fazer uma coisa mudar como os revolucionários esquerdistas querem fazer, e quando eles tomam poder, só troca o chefe, continua a mesma porcaria. Igualdade a gente não vai encontrar nunca, não vai ter igualdade. As pessoas não são iguais. Não são iguais, não tem como nós sermos iguais. Tá? Então, procure conhecer. Eu tenho vários livros aqui, eu indico para algumas pessoas quando querem começar a conhecer sobre política, sobre conservadorismo, sobre a mente revolucionária, marxismo cultural. Isso é importante, ainda mais você que é pai de adolescente, você precisa saber o que é marxismo cultural. Você precisa entender um pouco sobre isso aí, tá? E a segunda parte, gente, o mundo está sufocado. Eu falei um pouco da parte material, da parte física, bem resumido aqui. Leia, leia. Não caia na palhaçada da mídia. A mídia ela está contra o povo, tá bom? Ela está contra o povo, ela não é a favor. A mídia ela quer te entreter. Você sabia que o entretenimento ele foi inventado como uma arma de guerra, de distração? E hoje é o que a gente compra entretenimento hoje. Então ele quer te manter entretido, tá? Eu nem sei se eu falei a palavra certa, que ele quer manter você confinado nas coisas que eles oferecem e deixar você como se você fosse um zumbi e não tem opinião própria. É por isso que eu não tenho TV em casa. Eu tenho TV, eu não tenho TV aberta, eu não tenho TV fechada, porque eu procuro otimizar o meu tempo, tá? Para mim conhecer um pouco mais as coisas, para mim ser melhor que os outros, não, porque eu não quero ser um babaca enganado e ficar repetindo um monte de coisa que é mentira. E a segunda coisa é, o mundo está sufocado, tá? O mundo está perdido. Você vê todo o cenário montado para o anticristo. Eu já tenho aí mais ou menos eu penso em quanto tempo, mas isso não é profético, não é nada, é um pensamento meu. Tá? De manifestação do anticristo, acredito que está bem perto. Você viu que nessa pandemia aí, nessa quarentena burra que fizeram aí, o mundo inteiro falhou nessa quarentena aí. Isso vai ser registrado. Se o mundo ainda tiver bastante tempo ainda de existência, isso vai ser registrado e vai ser a maior babaquice que o mundo já fez nessa pandemia absurda aí. Não tô falando que não existe o vírus e que não é perigoso, tá? Tô falando como o mundo reagiu a isso. Então isso vai ser bem ridículo, para mim já é motivo de risada. Mas pense na sua vida. A sua vida não acaba aqui. Aqui é rapidão, ó, é só um pedacinho, bem pequenininho. A eternidade ela não acaba. É eterno. O que você vai fazer na eternidade? Você vai passar num lugar de sofrimento ou você vai passar a eternidade com o Senhor, com o Cristo? Ah, mas eu não acredito nessa coisa. Ah, eu não acredito nessas coisas. O profeta, já que se você não acredita, eu vou usar o homem, que a gente chama de Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o profeta, chame como você quiser, que nos advertiu dessas coisas. Ele morreu e ele ressuscitou. E teve muitas testemunhas que viram a sua ressurreição. Mais de 100 pessoas, muitas pessoas viram. Por isso que é diferenciado dos outros profetas, a Maomé, uma fila imensa de profetas aí que tem a sua teologia, se assim a gente pode dizer. De todos esses, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo fala que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Porque seria só mais um, mas não é só mais um. Foi o cara que ressuscitou dos mortos. E falou, eu vou voltar e vou buscar a minha igreja, o meu povo. E quando eu falo igreja, não pense em instituição, tá bom, querido? Então pense um pouco nesse sufoco que o mundo está passando. Eu vivia com falta de ar, respirando bem mal. E agora eu não tenho mais esse sufoco, ó. Eu respiro bem agora. Então pense nessas coisas, não seja ludibriado. Eu tô falando de vários assuntos, porque como faz tempo que eu não faço vídeo, eu tô até um pouco empolgado, tá? E bola pra frente, galera. Um abraço, Deus abençoe vocês.